boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 16 de abril de 2021, com José Faustino e Silvério Cunha, a quem dou as boas-vindas. Ora, vamos já avançar para os temas que marcaram a última semana. Um tema que já foi abordado no programa da semana passada, mas de forma resumida, a decisão instrutória sobre a Operação Marquês, cujo principal arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Ora, o juiz de instrução criminal Ivo Rosa decidiu levar a julgamento José Sócrates, mas os crimes relacionados com a corrupção caíram. Ora, peço um comentário ao José Faustino. Sei que já falámos deste assunto, mas agora temos mais elementos. Pois, nós falámos em direto, não para os nossos ouvintes, nós estávamos a gravar o programa a semana passada e estávamos assim, como se costuma dizer, com o rabo da vista, ali a olhar para o lado, para a televisão e a ver o que é que acontecia e o que é que passava, não o som, mas ali as legendas e tal, ia-se vendo isso. E logo nessa altura adivinhava-se o que é que ia acontecer e quem tem andado minimamente atento, que será o nosso caso, à situação, portanto, não me colheu de grande surpresa a decisão do juiz Ivo Rosa. Já tinha ouvido, quem sabe, não é? Portanto, pessoas ligadas ao direito, formados em direito e ligados à área do jornalismo e até mesmo de juristas e advogados, etc. Alguém, é sempre difícil, por uma questão ética, não gostam muito, tirando na área do jornalismo, naturalmente, de comentar, os magistrados e tudo isso, de comentar em concreto cada caso. E, portanto, mas as coisas vão sendo transparentes. Este caso suscitou levantou muitos ânimos no país, aos prós, aos contras, parece as guerras do crime Manjerona. E, portanto, a gente apanha aqui uma coisa, outra coisa acolá. E a ideia que eu tinha era que, aliás, se nos lembrarmos disto, José Sócrates é preso quando vem de França para Portugal, à chegada do aeroporto, com a televisão a filmar. Portanto, porque é uma coisa estranha, desde essa altura que digo isso, e a acusação era porque teria sido corrompido pelo Grupo Lena. Portanto, esta era a acusação. Depois ele foi preso, tal e qual como o engenheiro Carlos Santos Silva, amigo dele, e que o Ministério Público acusou sempre que sendo o seu testa de ferro, e o seu motorista, chamado qualquer coisa Perna, foram todos presos. Há quem diga até, na velha técnica, prender, espremer a ver o que é que dá. O que deu foi apenas o motorista é que disse algumas coisas e criando os indícios, depois houve escutas telefónicas e tudo isso. Pelo meio, Sócrates nunca ficou calado e foi contando umas histórias que nós somámos com as chamadas telefónicas e verificámos que haviam ali coisas esquisitas, portanto, um viver acima das poças, uns bens que não era bem claro de onde é que o dinheiro vinha, se era empréstimos, se o que era. Enfim, pode-se dizer que alguma suspeita ali poderá haver, mas sobretudo é bom também dizê-lo que essas suspeitas agravaram-se ou terão-se agravado mais com a saída dele de primeiro-ministro. Certo é que Ivo Rosa é um homem, é dito, considerado, por quem sabe, o juiz que cumpre mais ou menos o papel do juiz de instrução, é o juiz das liberdades. É aquele que vê o que está em conformidade com a lei, tem caminho para ir para julgamento, vai. O que não tem, em defesa do réu, do arguido, não vai. Por exemplo, o juiz Carlos Alexandre é mais um justiceiro, isto é mais ou menos a opinião geral, coincide também com a minha, que o que o Ministério Público acusa, ele normalmente assina por baixo, porque quer limpar a sociedade da corrupção e tudo isso. À parte dos estilos, dá-me ideia que aquilo deu um trabalho tremendo, foram 6.000 e tal páginas. Há quem diga que é um documento de grande categoria jurídica, embora estou convencido que ainda ninguém o leu totalmente, mas já leram muita coisa, mas que, como toda a gente, o juiz, como todos os juízes, como todos os seres humanos, coisas bem ou mal feitas, cometem erros. E dizem os especialistas que terá os seus erros.
Para nós, o que nos interessa fundamentalmente é que José Sócrates e os outros arguidos, de facto, foram, digamos, não foram indiciados em vários crimes. E, curiosamente, o fenómeno, o caso esquisito, o fenómeno, palavra minha, o intrincado aqui deste pronunciamento do juiz, foi que ele arranja, eu até achei graça, porque é o que se aproxima mais com a minha teoria. Portanto, eu tenho desde o princípio a teoria que Carlos Santos Silva e José Sócrates eram sócios, e portanto, que geriam não sei que tipo de negócios, que geravam dinheiro, e o dinheiro era partido entre eles, e aquele dinheiro era do engenheiro Sócrates, estou convencido disso. Ora bem, o que é que vem dizer o juiz Ivo Rosa? Vem dizer que não, afinal o engenheiro Carlos Santos Silva não é testa de ferro do engenheiro Sócrates, mas sim corruptor. Embora um tipo de corrupção, o professor Silvério Cunha poderá explicar isso melhor que eu, porque eu não sou especialista na matéria, mas é, em resumo, uma corrupção, digamos, como se dizia aí na gíria popular, um talho as mãos pode ter cá do meu lado, portanto, tê-lo sempre aqui em parceria e por aí adiante, de algumas coisas. Eu também fiquei preocupado porque ele, de facto, o engenheiro Sócrates, não vinha acusado desse crime. Procurei saber, li, e como não sou especialista, a conclusão a que cheguei é que o juiz foi buscar o fundamento dessa acusação à defesa dos outros arguidos, que nós não temos conhecimento, mas que estão no processo, quem quiser ler aquilo há de ver isso. Portanto, a ideia com que fiquei foi que, não posso garantir isto a 100%, é uma explicação, é uma análise daquilo que estamos aqui a fazer, é que o juiz ouviu vários depoimentos e que os advogados de alguns dos outros acusados acusaram, ou insinuaram, ou levaram coisa no sentido, não, aquele dinheiro foi o Santos Silva que lhe dava para ter dele o que quisesse, portanto ele é que é o corruptor e tal. Depois também vim a saber, ouvi pelo menos quem eu acho que sabe, que o juiz de instrução pode fazer aquilo, pode acrescentar acusações que não vinham do Ministério Público, ele pode acrescentar, tem essa faculdade, a lei permite-lhe fazer isso. Portanto, não há nada de novo. Mas o juiz chegou à conclusão que esse crime prescreveu, como outros mais. Mas, apesar do crime estar prescrito, o dinheiro que está, parece que provado, isso é uma prova tão evidente, hoje toda a gente salta à vista, nem o próprio engenheiro Sócrates nega isso, ele diz que a origem é outra, que houve dinheiro de um para o outro, isso houve. E então, o juiz diz que há aqui branqueamento de capitais, não é? E falsificação de documentos. Que são, o branqueamento de capitais não é um crime leve, fez as contas todas, dá 1 milhão e tal de euros. Portanto, segundo tudo somado, portanto, com as penas mínimas, mas tudo somado, dá à volta de 12 anos como possibilidade máxima de condenação. Outra situação que eu acho interessante é a questão parece que a lei que diz isso, mas eu concordo com o juiz, ele fundamentará aquilo com outra doutrina, é completamente ridículo eu roubar 1.000 euros ao Sérgio e tenho que ir declarar ao fisco para pagar o IRS. É doido. São coisas que a nossa legislação tem que não faz sentido absolutamente nenhum, nem que me abram a cabeça. Mas parece que é um erro técnico ou jurídico do juiz. Porque o fisco não lhe interessa de onde é que vem o dinheiro. Todavia, a lei também diz que as pessoas têm o direito de não se incriminarem. Ora, se não se incriminando, não declaram o IRS. Bom, não é preciso ser muito inteligente para perceber que está certo, mas se for descoberto, depois tem que pagar, o que é esquisito, porque a pessoa é-lhe tirado o dinheiro que é do roubo, reverte para o Estado e depois paga IRS de uma receita que não recebeu. Portanto, isto aqui é o julgamento do roubo seguido de um roubo cometido pelo Estado. Opinião minha. Portanto,
Se a lei assim é, parece que sim, está completamente errado. Bom, levantou-se um chururu tremendo no país, porque a opinião pública tem sido instruída por uma data de gente que fica completamente fora, fica possessa, como costuma dizer, com todas estas coisas. Porque, por exemplo, agora iremos falar adiante, a presidente da Câmara de Vila Real de Santo António já se devia ter cortado a cabeça a estas horas, o outro que são também acusados já deviam ser todos fuzilados, e por aí adiante. Portanto, andamos neste... É a cultura que nós temos. Porém, não é assim. Portanto, as dúvidas todas sempre a benefício do réu, as pessoas só são condenadas depois de trânsito em julgado, é que são de facto com provas de tudo dado, depois de ser condenados, e não como as pessoas pensam. Claro que o Ministério Público logo disse, até pediu um prazo alargado, penso que foi concedido, o que é legítimo, isto aquilo é tão grande, que pede 120 dias para recorrer. O Tribunal da Relação ainda pode, daqueles crimes que não foram pronunciados, vir a pronunciá-los. Portanto, ainda há essa possibilidade. O que é certo é que, isso foi bom, o juiz Ivo Rosa começou a separar processos, começou já a mandar processos para julgamento, e isso é bom a ver se destrói aquela monstruosidade dos tais megaprocessos. Isso é uma coisa com que a nossa justiça devia acabar. Para terminar, José Faustino. Para terminar, e para dar até o cheirinho para o segundo ponto que aqui você aqui propôs, eu acho que o engenheiro José Sócrates, ao longo deste processo, eu acho que as pessoas devem falar e devem dizer de sua justiça. Mas o engenheiro Sócrates, sem prejuízo dele poder falar, tem perdido grandes oportunidades de estar calado. E por aqui me fico por agora. Silvério Cunha, boa tarde, a sua opinião. Ora, boa tarde. De facto, nós, quando se olha para este processo, nós esquecemos sempre de uma coisa que é importante considerar, é que as leis são gerais e abstratas e, portanto, podem se aplicar a qualquer um de nós. E isso é uma coisa que nunca devemos esquecer. E as pessoas, a opinião pública, as redes sociais, por aí fora, quando opinam como se todos os outros é que pudessem ser objeto da lei e eles não, porque eles são puros e estão acima dessas coisas. Esse é um ponto principal e é fundamental perceber isso. Digamos assim, a opinião pública anda sempre sistematicamente, digamos, com uma espécie de ânsia de controlo e vigilância, digamos assim, e que pressupõe uma pureza enorme de quem faz o controlo, ou seja, eu, por exemplo, ao contrário dos outros. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto com que eu terminei, a semana passada fiz uma observação, é que pela primeira vez não soube antecipadamente aquilo que o juiz Ivo Rosa tinha escrito, o que é para mover um progresso importante na justiça, porque eu sinceramente estou farto e cansado de ver o segredo de justiça infringido todos os dias, sabe-se tudo, sabe-se antecipadamente, as televisões contam parte do que lá está, mas não contam outras partes, e isso ajuda a conformar a opinião pública, portanto a desinformar a opinião pública, acho eu. Agora, vamos cá ver uma coisa, eu também quero dizer outra coisa importante, porque isto aliás faz-me lembrar os nossos primeiros programas, quando comecei aqui, ou melhor, os meus primeiros programas aqui nesta rádio, quando comecei a ter a honra de estar aqui a participar, falámos logo no engenheiro Sócrates. E eu devo dizer que sempre disse, sempre defendi e continuo a defender, eu não gosto do engenheiro Sócrates, politicamente falando. E vou dizer porquê, e é importante para compreender o resto. Não gosto até para já não gosto dele temperamentalmente, acho que é um arrogante, era um arrogante na altura, portanto, antes mesmo de saber suspeitas, sempre achei um arrogante, e aquela mania que ele tem que é típica de uma geração de políticos, penso eu, no nosso país, que é a ideia de que modernizar o país implica fazer o que for necessário independentemente das suas consequências, que é uma coisa que, digamos assim, é algo ditatorial, digamos assim. Pode ter historicamente depois até aspectos positivos, mas é sempre ditatorial. E, portanto, é mau para a cultura política democrática de uma democracia saudável. Portanto, nunca gostei daquele voluntarismo do engenheiro Sócrates, que é um voluntarismo que eu sempre achei estranho,
porque é um voluntarismo de quem não está muito em cima digamos assim, da compreensão da sociedade. Depois, há um outro aspecto também que é importante. Nunca gostei muito de ver no Engenheiro Sócrates, fiquei alerta com o assunto que aconteceu, que foi o facto de eu achar que ele não tem a cultura política que se julga que ele tem ou que deveria ter. Por exemplo, nunca mais me esqueço de uma história que eu achei até, para mim, rimo de mim, para mim mesmo, se assim posso dizer, quando ele foi a um congresso do PSOE, ainda com o Zapatero, e na altura houve uma conferência que foi feita por um grande pensador espanhol contemporâneo, Daniel Innerarity, e o Daniel Innerarity, que tem vários livros publicados, um deles, aliás, um ou dois em português, são publicados e editados em Portugal. O José Sócrates veio dizer que esse livro, que lhe tinha sido oferecido por um camarada qualquer, que não sei quem era, que era um livro, eu não sei até se não foi o António Costa, diga-se passagem, que era um livro fabuloso, que era o livro de cabeceira dele, para aqui e para lá, e fez assim umas dissertações sobre o livro. Acontece que eu de facto acompanho bastante os livros do Daniel Innerarity, tenho vários dele, e li esse livro, e ele tem livros até agora, até recentemente, até 2020, publicados, e acontece que nesse livro ele não dizia nada disso. E eu achei que por acaso aquilo era típico de uma pessoa que não tinha lido nada, estava a fazer um show-off, o que é, para mim, ao meu ver, péssimo também num político. Um político não tem que ser muito ilustrado, mas evidentemente não tem que fingir que é ilustrado, que é outra coisa. Agora vamos então às questões que são assim. Há uma coisa que começou o processo que eu sempre achei também esquisito, e eu começo por aqui. Eu acho que provavelmente, independentemente agora do juiz Ivo Rosa, da sua personalidade e da maneira como ele encara e aprecia a prova indireta, eu acho que há aqui, acho que já se pode estabelecer com alguma segurança uma coisa: o Ministério Público não fez bem o seu trabalho. Eu acho que isto é uma coisa que já se pode concluir. Por exemplo, isto é também, sou eu a apreciar a prova indireta, digamos assim, dos factos. Por exemplo, então o engenheiro Sócrates vem-se entregar de avião, vem de Paris entregar-se. E é filmado à chegada, algemado e levado à prisão preventiva, com o pretexto de que já tinham suficientemente tanta prova contra ele que ele até podia fugir. Bem, e nós vimos a descobrir que, afinal de contas, parte das grandes acusações que há contra ele são posteriores a essa prisão. Ora, isso, por exemplo, é uma coisa que eu acho inadmissível num Estado de Direito, muito francamente. Professor, só havia uma, era a do Grupo Lena. Exato. Ora bem, acho isso inadmissível no Estado de Direito. No Estado de Direito tenho santa paciência, é assim, as autoridades quando alguém é preso preventivamente, é porque já tem o grosso das acusações ali todas formadas e todas enfileiradas, prontinhas para ir para o forno, digamos assim. Ora, isso eu achei estranho, porque com o tempo verificou-se que havia ali um problema. O que aconteceria, aliás, no engenheiro de Sócrates, em tempos idos, é que teria ficado em prisão preventiva para aí uns 5 ou 6 anos. O que passou a ser proibido por lei, mas acontecia antes. E aqui entra um aspecto que eu acho que é importante dizer isso, é que o engenheiro de Sócrates, a mim não me interessa muito o que se passa com o engenheiro de Sócrates, a mim interessa-me o que se passa com a lei e o que se pode passar aos cidadãos com a mesma lei. Porque houve outros casos de pessoas desconhecidas, aliás, na altura até me lembro de que alguns jornais falaram até alguns casos desses, pessoas normalíssimas, com os seus empregos normais, pequenos negócios e tudo, que, por exemplo, foram vítimas de prisão preventiva durante 4 anos e tal, e que ao fim desses 4 anos e tal descobriram que não havia culpas nenhumas e tiraram todas as acusações, receberam uma indenização, mas viram as suas vidas destruídas, negócios destruídos, ficaram sem amigos, que é sempre assim depois também, as famílias ficaram desestruturadas, e depois a opinião pública nunca faz grandes cenas com as prisões. A opinião pública, muitos órgãos de comunicação que fazem grandes cenas com as prisões, depois não fazem grandes cenas com as absolvições. Um outro caso que eu gostava de ilustrar, o caso do Dr. Miguel Macedo. Quando foi da prisão dele, foi um espetáculo. Quando afinal chegou à conclusão e ele foi absolvido, eu não vi o mesmo espetáculo, nem sequer lhe deram a possibilidade de ele dizer qualquer coisa em direto nas televisões. Acho isso tudo isso mostra que vivemos numa sociedade um bocado desequilibrada sob esse ponto de vista. Gosta de se ver sangue, mas depois quando se diz, olha, vem a pomba da paz, afinal de contas não há nada para dizer, as pessoas parece que ficam zangadas por não ter visto sangue, ou portanto acham que ficaram sem razão, ou seja, tinham preconceitos.
Bom, acontece que põe-se o problema da forma como o juiz Ivo Rosa trabalha. De facto, ele é um juiz de um outro tipo, de um tipo muito diferente do juiz Carlos Alexandre. O juiz Carlos Alexandre é uma pessoa, parece que, de um ativismo judicial intenso, e acontece que julga, à partida, tem uma espécie de convicção, de intuição. A aferição da prova indireta é uma coisa muito difícil, que tem variado no tempo. Inclusive até há teses de mestrado, doutoramento em Direito sobre o assunto. E acontece que, vou dar um exemplo, olha, a Inquisição, quando queria aferir a prova indireta, torturava as pessoas, que era para as pessoas dizerem aquilo que eles não sabiam que elas tinham feito, mas desconfiavam disso. E hoje que os processos até estão todos disponíveis, porque não foi assim há muito tempo, acontece que hoje até se sabe uma coisa curiosa, que a Inquisição condenou muita gente injustamente, sabendo até que era injustamente, mas depois veio o problema, quando há uma ditadura, veio o problema de, num sistema daqueles, depois até se efetivamente se cometia a injustiça de condenar, que era para não mostrar o mau trabalho que tinha sido feito pela investigação. Ora bem, o juiz Ivo Rosa tem uma posição diferente. Na aferição da prova é muito exigente, ou seja, ele parte do princípio de que cabe às autoridades provar e não intuir. E ele não tem que ir atrás das intuições das autoridades. No fundo é um bocado isto. A percepção é essa. Portanto, as autoridades devem ter meios suficientes para andar ali a ver tudo. Veja-se o caso do Madoff, que aliás morreu esta semana, o grande escroque Madoff, que foi condenado a 150 anos de prisão, que morreu com 82 na cadeia, não foi libertado, e acontece que Madoff, por exemplo, hoje sabe-se que foi julgado, a gente diz que nos Estados Unidos aquilo é tudo rápido, foi julgado em 6 meses, pois foi, mas acontece que as autoridades andaram a espiá-lo e a controlá-lo durante 10 anos antes. O que é como não há segredo de justiça, não há a figura do arguido nos Estados Unidos, acontece que a defesa e a acusação têm armas iguais e, portanto, o que acontece é que as autoridades andaram com todo cuidado a ver o que é que ele fazia. E ao fim de uns anos largos de controle, quando tiveram as provas todas na mão, detiveram-no e pronto, agora estás acusado, pronto. E ele foi condenado. Portanto, o juiz Ivo Rosa tem uma perspectiva um bocado desse tipo. Isto é, exige-se que as autoridades que tratam do assunto, aqui neste caso o Ministério Público, provem perante o juiz, que é independente, provem aquilo de que acusam. E na apreciação da prova indireta tem que ter muita segurança. Porquê? Porque a apreciação da prova indireta é aquela que tem que ser muito blindada, porque tem que ser à prova, digamos assim, tem que estar blindada para quê? Para que não haja dúvidas razoáveis. Isto é a velha questão que, por exemplo, quando o juiz José Sócrates diz que, por exemplo, esteve em França, e que foi o amigo dele que pagou tudo para a educação dele e dos filhos, e que isso foi por amizade, eu posso dizer que acho aquilo tudo, digamos, bizarro. Porquê? Porque é um amigo que empresta um balúrdio de dinheiro, que aposta na formação do amigo e dos filhos, etc. Mas a verdade é esta, é que se eu acho isso bizarro, eu também tenho que ter provas que mostrem que é bizarro. Porque bizarro e para além do normal e que indiciam qualquer coisa. Porquê? Porque, pensando bem, o engenheiro Carlos Silva, não é? Tem direito a ser... Mas, professor, desculpa interrompê-lo, mas tudo isso não incrimina nada, não é? Não, é o que eu ia dizer, é que até o engenheiro Carlos Silva tem... Só se o dinheiro tem origem criminosa, que era isso claro, que eu queria chegar. O engenheiro Carlos Silva tem direito a ser bizarro. Mas isso é uma suposição, não é uma prova indireta. É uma suposição. É que o engenheiro Carlos Silva tem direito a ser bizarro. Isso não é crime nenhum. Pronto, como a história do dinheiro que tinham em casa e que transportavam em sacos e por aí fora, eu também vou dizer uma coisa com toda a franqueza, posso achar isso muito normal, eu não gostaria de andar com um saco num carro que tivesse 300 mil euros ou assim uma coisa qualquer, ou 200 mil, não interessa, não gostaria, mas a verdade é esta, é que uma pessoa tem de ser excêntrica. Se eu ganhasse Euromilhões e tivesse o dinheiro em casa e resolvesse de fazer uma liberalidade a um amigo e lhe dessem dinheiro vivo, eu podia até, isso até pode contrariar leis atuais que obrigariam até a assinar um documento especial. Mas não quer dizer que eu estivesse, que esse meu amigo tivesse recebido um dinheiro que fosse suspeito ou isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, tem que haver um rastreamento das coisas. E o que eu penso, com toda a franqueza, é que, efetivamente, o juiz Ivo Rosa tem uma visão que é esta, é que se não lhe tirarem as dúvidas todas,
funciona o princípio in dubio pro reo. Ou seja, funciona o princípio de que a pessoa até prova em contrário está inocente. Ora, e com isto agora que termino esta primeira ronda, o que é que eu acho que é terrível na nossa sociedade atual? O que é terrível na sociedade atual é que as pessoas invertem o ônus da prova. Isto é, hoje em dia desconfia-se de tudo e todos e parte-se do princípio de que meio mundo anda a roubar o outro meio. E então o que acontece? É que temos a ideia de que, efetivamente, as pessoas é que têm que provar a sua inocência, senão são culpadas. É o que se passa, aliás, com aquelas leis péssimas que a Assembleia da República já apresentou e que o Tribunal Constitucional rejeitou sobre o enriquecimento ilícito, porque, no fundo, obrigavam a pessoa quase a provar tudo para demonstrar que é inocente, porque era culpada sempre à partida. Ora, isto o Estado de Direito não funciona assim. O Estado de Direito funciona ao contrário. Portanto, chega-nos dessa treta, quer dizer, essa treta de sermos culpados logo à partida é uma coisa que eu tenho, enfim, agora estava para especulações político-filosóficas muito interessantes e até teológicas, que era como se a pessoa tivesse uma espécie de pecado original que tinha que provar todos os dias que não tinha cometido o pecado. Ora bem, portanto, e terminando, eu vou dizer que a relação dirá. É verdade que a relação tem dado, muitas vezes, cabo, digamos, de algumas interpretações do juiz Ivo Rosa. Isso não quer dizer nada, porque depois a relação vir ao Supremo, não é? E, portanto, não quer dizer nada. Mas há uma coisa que eu acho que quer dizer, e que não quer dizer nada, mas é a justiça a funcionar. Agora, há uma coisa que eu quero dizer que me parece, e termino com isto, que é, eu não gostei nada de ver, muito francamente, eu achei um bocado vergonhoso ver a quantidade de comentadores que na televisão apareceram, não falo das redes sociais, nas redes sociais a gente tem direito ao disparate, não é? E as redes sociais, como tem dito o José Faustino e o Sérgio, mas isso não conta, não conta, quer dizer, não são órgãos de comunicação social. Portanto, eu baseando-me apenas nos órgãos de comunicação social, mas isso agrava os maus comportamentos dos órgãos de comunicação social quando querem fazer de redes sociais. Infelizmente, tem toda a razão. Eu fiquei um bocado escandalizado quando vi comentadores que posso gostar mais de uns, posso gostar menos de outros, evidentemente, mas a estarem ali como que furiosos com o facto do juiz Ivo Rosa ter tido aquela apreciação. Ou seja, eles no fundo estavam a demonstrar uma coisa, é que tinham à partida na cabeça já algo contra aquele caso, mas esquecem-se, e termino então com isto, esquecem-se de um problema que é este. Eu quando olho para o caso de Sócrates, não olho para o Instituto de Sócrates. Olho para o cidadão comum, que posso ser eu, como pode ser o ouvinte que está do outro lado aí da rádio. E certamente nenhum de nós gostaria, é sempre o velho princípio, não faças aos outros o que não querem que façam a ti. É o nosso princípio. Ora bem, o princípio da presunção de inocência é mesmo esse, é deixar a máquina funcionar. Claro que a máquina às vezes funciona de forma muito imperfeita, mas há uma coisa que até já sabe disso, já foi dito muitas vezes desde o século XVIII. Mais vale um culpado na rua do que um inocente na cadeia. Isto parece que custa muito às pessoas ouvir dizer isto hoje, mas isso deriva de uma deformação, que é a deformação de que no fundo o mundo está povoado aí dos grandes ladrões, que são a maioria das pessoas, e nós somos os puros que andamos aqui, digamos assim, a mercê desses ladrões. Portanto, eu penso que essa questão é uma questão que agora vamos deixar, digamos assim, a justiça funcionar, e é claro, agora só termino com uma coisa um bocado irónica. Eu foi pasmado com o ar de contente do engenheiro Sócrates quando ele saiu dali, por uma razão, porque ele, afinal de contas, o juiz Ivo Rosa disse-lhe as últimas e acusou de crimes, e pronunciou, para crimes que têm uma pena muito razoável, portanto ele não pode estar nada contente. E eu achei espantoso, foi algo de facto no engenheiro Sócrates, a sua personalidade um bocado particular, porque ele saiu dali com um aspecto triunfante, como se tivesse estado, como se tivesse tudo acabado, primeiro que não acabou, segundo, como se estivesse todo impoluto e inocentíssimo, quando na verdade ele está acusado de crimes, que dão aliás uma moldura penal que não é pouca, de modo que isso também mostra que às vezes há uma certa espécie de alienação geral que se apoderou do caso Sócrates, que é uma coisa que até é irónica, isto dá vontade de rir, até o engenheiro Sócrates está contaminado por este ambiente geral que se criou de que ou tudo ou nada, mas como não foi tudo, então é nada. Não foi tudo, mas foi alguma coisa. Aliás, é curioso que isso já aconteceu muitas vezes, ou seja, deixa-me só contar isto que vale a pena. Aliás, nas televisões falou-se muito de um caso que é célebre, não é? O caso Al Capone. A gente sabe que o Al Capone nunca foi condenado à morte
pelos homicídios que ele comanditou, no fundo, que ele mandou executar, mas foi por uma razão puramente contabilística, por fuga aos impostos. E nessa altura o tribunal, claro, aplicou-lhe a pena mais pesada na moldura possível, e ele morreu na prisão. Mas foi quando era aqui, 14 anos, assim uma coisa, o que morreu na prisão porque ele era doente, era diabético e comia muito mal e não sei o quê, enfim, essas coisas. Mas devo dizer uma coisa, que é o seguinte, é que de facto já aconteceu o outro caso, há um caso nos Estados Unidos muito engraçado que toda a gente conhece, que é o O.J. Simpson. O O.J. Simpson, como se sabe, foi ilibado da morte, de ter assassinado a mulher. E há fortes suspeitas de que ele poderá, e isso desencadeou nos Estados Unidos nos anos 90, uma onda enorme de indignação. Até o presidente Clinton teve que vir defender o sistema judicial. E acontece que, e foi o júri que declarou inocente, quando havia provas, até da ADN já, que o inculpavam bastante, mas o júri, a verdade é que declarou inocente. Mais tarde, a família interpôs um outro processo civil a pedir uma indenização pelo crime que ele terá cometido. E nos Estados Unidos, se é possível, os processos são separados, e portanto o tribunal criminal absolveu do crime. E o civil condenou a uma indenização pelo crime de que ele tinha sido absolvido, que é, como vem nos Estados Unidos, também assim umas coisas particulares. Mas sabem que aconteceu ao G. Simpson uma coisa curiosa, e com isto termino. Mais tarde aconteceu uma coisa, é que ele cometeu de facto um crime. Um crime que tinha uma moldura, digamos, média. E o juiz aplicou-lhe a pena máxima possível. Porquê? Porque foi o sinal de que aquele juiz não estava convencido da inocência de O.J. Simpson. Como veem, até nisto há pequenas injustiças, ou seja, ele quanto a mim, do que eu li, eu acho que ele matou a mulher, por exemplo, o O.J. Simpson, mas a verdade é esta, é que também depois condená-lo por um crime menor ao máximo possível e tal, que foi ainda bastante, uns anos, ele já saiu, entretanto, mas acontece que isso mostra que a opinião pública não ficou convencida. Portanto, isso acontece em todos os países. Portanto, deixemos agora a justiça funcionar e agora vamos ver o que vai acontecer. Só me deu vontade de rir, foi a atitude da engenheiro Sócrates. Muito bem, fica registado. Vamos avançar para o próximo tema, que está relacionado, tem a ver com as críticas de Fernando Medina a Sócrates, críticas duras esta semana. José Sócrates respondeu com repugnância, disse que considerou que o mandante de Fernando Medina é a liderança do PS e a sua direção. José Faustino. Vamos lá ver, o grande problema que há aqui, que temos de certa forma falado hoje, e temos falado noutras ocasiões, nós, pelo menos aqui temos, penso eu, não temos caído no erro de que muitos comentadores têm caído. Aliás, isso sobre os comentadores eu aproveitava só para dizer uma coisa muito rápida. Na minha opinião, os comentadores deviam ser ou especialistas em política ou jornalistas, portanto, não, isso tem que haver regras nisto, porque uma coisa é um depoimento do especialista, portanto, se vou pedir a opinião do Dr. Rogério Alves, por exemplo, sobre esta matéria, ele não está a fazer comentário nenhum, está a dar-me informação de um especialista a explicar o que é que está a passar. Isso não é comentário. Portanto, isso está, eu não percebo, por exemplo, como é que o Presidente da Câmara, em exercício, claro, o jornalista não pode ser Presidente de Câmara, tem que suspender a sua atividade. Como é que o Fernando Medina, por exemplo, é Presidente da Câmara de um partido e é comentador numa televisão? Eu não percebo isso, quer dizer, é uma coisa que eu não percebo. E, portanto, a comunicação social também não está livre de críticas. Mas, dito isto, o que é que se passa? Há aqui uma mistura, por exemplo, há um que é o João Miguel Tavares, salvo eu, isso é o paladino do ataque ao engenheiro Sócrates. O homem não pode ouvir falar no engenheiro Sócrates, desde há muitos anos, desde sempre. Ora, vamos lá ver uma coisa. Eu, pessoalmente, também fui aqui nos nossos programas, e o professor Silvério Cunha estava a dizer bem, desde o princípio que ele se lembra, o engenheiro Sócrates nos acompanha há uma data de anos, que anda aqui connosco. Eu fui muito crítico, como hoje sou do Dr. António Costa. Acho que o Dr. António Costa politicamente é pior que o engenheiro Sócrates, sinceramente. Mas o engenheiro Sócrates também foi muito mau político. Muito mau político. Eu não o acuso de ser ele que levou o país à bancarrota. Não.
não está sozinho nessa acusação. Não, há coisas que eu não vou nisso. Portanto, até acredito que aquela coisa dos PECs, o PEC 4 tempo passado e tudo isso, permitiria empréstimos aos bancos, e os bancos, por sua vez, iam emprestando ao Estado, o que aconteceu em Espanha, que até poderia-se ter evitado a Troika. Eu não sou tão radical nisso. Mas isso não obsta as asneiras que vêm do Durão Barroso, do José Sócrates, já se andava a discutir se eram 5, se eram 7 linhas de TGV, parece que já toda a gente esqueceu disto. E é exatamente aquilo que o professor Silvério Cunha disse e que nós na altura aqui dissemos, quer dizer, os governos de José Sócrates foi uma época de loucura completa, de megalomania, de uma coisa estrondosa, tudo em grande, fazer a obra a qualquer custo, todas as coisas, mas enfim, ele tinha um projeto para Portugal com o qual eu não concordava, entendia que as coisas não eram assim, na altura própria disse o que tinha a dizer, e eu até chamava, não sei se se lembram, era o ilusionista, dizia que o engenheiro José Sócrates que era o ilusionista, criava a ilusão de uma... Para ele era tudo bom, era tudo uma maravilha e tudo isso. Tendo a particularidade de ser arrogante e tudo isso. Mas isso é o engenheiro José Sócrates político. Outra coisa é o engenheiro José Sócrates criminoso, alegadamente, e de poder ou não ter cometido crimes durante a sua governação. Mas, sinceramente, enquanto político, o pior que ele fez, enquanto foi primeiro-ministro, não foi de crimes, mesmo que se venham a provar. Não é por ser corrupto nem coisa nenhuma. Os Magalhães para a Venezuela e para todo o lado, foi das coisas boas que ele fez. O Grupo Lena foi construir, não sei se o Lena ou outros qualquer, se houve favorecimento ou não, mas foi uma boa política. Curiosamente, coisas que foram boas é que são alvo de críticas. Por exemplo, o TGV, a linha do TGV que ficava ali no Poceirão, já não sei, aí já tenho dúvidas sobre a decisão. Mas há coisas e decisões que ele tomou bem tomadas. Vamos lá ver. Portanto, na altura, quando ele era ministro, aí da questão dos resíduos e tudo isso, eu defendia coisas que ele defendia, ou por outra achava que ele tinha razão. Nem acredito que os grandes erros de governação tivessem sido alegadamente feitos por haver corrupção por trás. É esse o ponto. O que aqui acontece muito é que há uma crítica, um ódio ou um apoio ao José Sócrates político. Mas o José Sócrates político é uma coisa. Agora, indiciado destes crimes é outra. Agora, que papel tem o PS no meio disto tudo? Entendamos-nos. José Sócrates foi secretário-geral do Partido Socialista e foi o único líder que deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista. E tanto quanto julgo saber, se estiver enganado me corrijam, a maioria do Partido Socialista apoiou durante todos esses anos o engenheiro Sócrates. Fervorosamente. Portanto, as críticas políticas que nós aqui fazíamos ao engenheiro Sócrates, e eu particularmente, eram contrárias àquilo que o Partido Socialista dizia. Ora, o engenheiro Sócrates caiu em desgraça, pergunta-se, que fazer então o Partido Socialista? Na minha opinião, a melhor solução que o Partido Socialista, ou qualquer partido, numas circunstâncias destas, tem a fazer, e para mais tratando de quem se trata, do tal animal feroz, do tal indivíduo que perde grandes oportunidades para estar calado, como o professor disse, que veio cantar a vitória depois de ser indiciado de crimes, pode ser preso 12 anos, e por ser indiciado, não foi porque tinha prescrito de um crime de corrupção, e sim porque o próprio juiz lá o entendeu, ele, todo ufano, a contar a vitória e tal. Tratando-se dessa personalidade, o melhor caminho que havia a fazer da parte do Partido Socialista é estar calado. Aliás, e aí muito bem, António Costa, com aquela frase que a mim me irrita, e é de uma hipocrisia tremenda, há política ou que é da política, há justiça ou que é da justiça, ou seja, nada, é calar-se. Não tem comentários a fazer, era mais bonita, eu não gosto dessa frase.
porque a justiça tem a ver com política e política tem a ver com justiça, está tudo misturado. Quem faz as leis são os políticos e por aí adiante. Portanto, não vale a pena separarmos o que está misturado. E não sei até se o processo de Sócrates, e ele não disse, não sei se ele tem razão, se não haveria ali motivações políticas. Não estou a dizer uma cabala, uma teoria da conspiração, mas é provável que houvesse eventual procuradores no Ministério Público, até polícias, da Judiciária, coisa, que não gostassem dele. Vamos lá ver este tipo, então, mas porque aquilo admite também que provoca irritação e tudo isso. Portanto, a melhor solução era, nestas circunstâncias, estar calado. E o António Costa tem-se mantido assim. Mas eu não sei, o Sócrates diz que Medina veio falar porque Costa e os chefes mandaram. Eu acredito que sim. Acredito que Fernando Medina não falou por conta própria. E foi um erro tremendo. Portanto, é um erro tremendo. Eu não digo que se faça aquilo que fez o líder histórico, que já não está entre nós, Mário Soares, do Partido Socialista, que até o último momento defendeu sempre José Sócrates. Inclusive a teoria... Veio visitá-lo, aliás, a Évora? Sim, mas isso o Costa também veio. Acho que o Soares veio cá 2 vezes, mesmo já velhote e tal. E que dizia que era um julgamento político e ele foi o primeiro a dizer semelhante ao do Lula. Portanto, a posição de Mário Soares, político velha, antiga, antes de quebrar que dobrar, não é neste momento que corre a melhor posição do Partido Socialista. Agora, renegar os engenheiros José Sócrates ou chamá-lo tudo como, por exemplo, mas a doutora Ana Gomes, a gente já sabe o que é que essa senhora faz. Eu até lhe acho graça, mas é uma senhora que não responsabiliza ao Partido Socialista. Ela pode dizer aquilo que ela quiser dentro daquilo que é permitido na liberdade. Agora, o Partido Socialista, como partido, não lhe fica bem criticar José Sócrates. E o melhor é estarem calados e sossegados. Portanto, o doutor Medina Carreira, não é Medina Carreira, como é que ele se chama? O Fernando Medina, não é? Medina Carreira era outra pessoa, de outro nível. Infelizmente já cá não está entre nós. Fernando Medina andou pessimamente. E as eleições autárquicas e as candidaturas a Lisboa e tudo isso não merecem certas coisas, nem se deve fazer certas coisas. Não vale tudo. Há coisas que não se devem fazer. Porque, o que é que dizia Fernando Medina quando Sócrates era líder? Era contra ele, era que havia críticos no Partido Socialista. Se calhar eles têm uma posição bem mais moderada. Politicamente, para finalizar e repetindo-me, a posição que António Costa definiu está correta. Aos costumes dizer nada. Silvério Cunha, a sua opinião? Pois, acontece que o engenheiro Sócrates, este processo acabou por razões de ordem vária, que um dia serão estudadas, acabou por haver uma espécie de julgamento, pré-julgamento na opinião pública, e sucede que isso criou um grande embaraço ao Partido Socialista. E o Partido Socialista, claro, à medida que foram acontecendo certos acontecimentos, acontece que o Partido Socialista foi ficando numa posição desconfortável. Acho que António Costa, de facto, foi cuidadoso ao dizer, deixem a justiça funcionar. Acontece que, enfim, esta coisa de separar justiça e política são coisas que não são separáveis, embora tenham que se distinguir, claro. Mas acontece que ele, ao dizer isto, fez bem. A posição era essa, era nada a dizer e deixar as coisas funcionar. Claro que os amigos são livres de o visitar, são livres de ser solidários e, portanto, nós também vivemos numa opinião pública hoje em dia muito radicalizada, que acha que uma pessoa que é declarada culpada de qualquer coisa já não tem direito a nada, nem sequer a uma visita na prisão por um amigo, até parece mal. As coisas não são assim, não é? Agora, acontece que o Partido Socialista devia estar calado. O Fernando Medina quis acompanhar um bocado, claro, quis contrapor-se àquela indignação que se criou com a decisão do juiz Ivo Rosa. É bom esquecer que houve uma petição com mais 100 mil assinaturas
a pedir a saída do engenheiro Ivo Rosa da magistratura, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Não sei se concordam, isso é um sintoma de loucura coletiva. É, sim, senhor. E acontece que essa petição e essas tretas todas ilegais, todas completamente totalitárias, inclusivamente, acontece que essa ideia... Mas, professor, assinada por juristas, por advogados, por gente que devia ter juízo. Santo Deus. Mais que juízo. Não aprenderam nada na faculdade. Agora acontece que a verdade é esta, é que perante uma situação destas, houve uma espécie de saída. Portanto, a doutora Ana Gomes saiu dizendo que, na verdade, achava que, mas disse uma coisa que até é correta, disse assim, achava que, na verdade, não se podia separar Sócrates do resto da direção do Partido Socialista nos tempos em que estas coisas aconteceram todas. Ela constatou um facto. Eu até acho que o que ela disse não está fora de um certo... não foi exagerado, até para o que ela é habitualmente. Agora, a Fernandina veio exagerar, porque veio fazer uma espécie de contraponto para caminhar no sentido desta indignação geral que se gerou. Ora bem, qual é o erro principal dele, a meu ver? O erro principal dele é que também com isso esqueceu que o processo não acabou ainda. Em vez de ter serenidade e dizer assim, calma, porque nada disto acabou, deixem a justiça funcionar, não, veio também no fundo passar um atestado de culpabilidade moral. Eu por acaso tenho um bocado esta preocupação pelo seguinte, o direito e a moral têm relações muito grandes, mas são distintas. Moral é uma coisa, direito é outra. O direito não tem que obedecer a intuições morais nem convicções morais, até por uma razão. O direito digamos assim, em grande medida, é objeto, digamos assim, de um conhecimento que pode ser mais ou menos estabelecido com objetividade. Em muitas coisas não, mas noutras sim. A moral é uma espécie de conhecimento revelado. O que é um fundamentalista? Um fundamentalista é uma pessoa que tem uma visão do mundo moral que acha que todo mundo tem que lhe obedecer porque aquilo foi-lhe revelado. E ele nem pode sequer confirmar como é que foi, nem pode provar. É assim, é como a fé, não é? A fé ou se aceita ou não se aceita, não se anda aqui a discutir a fé. Ora, o que é que sucede? É que nós temos neste momento, hoje em dia, na opinião pública, uma espécie de laivos de moralidade absoluta, de fundamentalismo, que pretendem moralizar tudo. Ora, esta vigilância moral é uma coisa idiota por uma razão, porque de facto o direito não tem a ver com a moral, senão em pontos que realmente civilizacionalmente se tocam, como é evidente. O princípio do homicídio, por exemplo, está no mandamento não matarás, por exemplo. Mas acontece que não se pode moralizar sobre tudo e sobre nada. Nessa altura, por exemplo, o jogo devia ser proibido, a raspadinha devia ser proibida, o Euromilhões devia ser proibido, se fosse assim. Se fôssemos moralizar tudo, então estávamos perante a lei seca também, que proíbe tudo, quer dizer, estávamos perante então situações que já aconteceram de facto no passado noutros países até. Portanto, e cá voltávamos ao antigamente. Exato. De modo que o Fernando Medina, a meu ver, cometeu um erro político porque quis acompanhar essa onda, essa pequenina onda, que no fundo nem é sequer muito representativa. Porque se teve 100 mil, hoje em dia, com as redes sociais e tudo, se teve 100 mil assinaturas, não é nada. Não é nada na sociedade, não é nada. Que a coisa mais fácil que há hoje é assinar uma petição na net. Portanto, até acontece que eu acho que, francamente, é uma posição minoritária na sociedade. E Fernando Medina cometeu esse erro de querer ir atrás da onda. Ora, isso é mau para um político. Porquê? Porque um político vai atrás da onda, um político não pode ir atrás da onda. Um político tem que ter convicções. Aliás, Mário Soares, sobre esse ponto de vista, pode dizer-se uma coisa, que eu acho que em parte é verdade. Mário Soares tem um sentido estratégico da política, como não podia deixar de ser, mas há de reparar-se uma coisa, Mário Soares nunca cedeu a certas coisas. Nunca foi atrás de certas coisas. Eu dou um exemplo, por exemplo, um exemplo que até caiu mal e que eu acho que é onde ele até esteve no limite da marca vermelha. Foi quando ele deu aquele célebre jantar em Tunis, na Embaixada de Portugal em Tunis, recebeu Bettino Craxi, antigo ministro dos Estrangeiros italiano e secretário-geral do Partido Socialista Italiano, que tinha um mandato de captura europeu por corrupção e que estava na Tunísia porque a Tunísia não tinha assinado esses tratados de extradição. E quando esse Mário Soares foi um grande amigo pessoal de Bettino Craxi, que depois morreu com ataque cardíaco, aliás fulminante. E acontece que, jovem ainda, com menos de 60 anos, e hoje, portanto, é um jovem,
Acontece que Mário Soares, quando foi muito criticado, eu lembro que até o Dr. Pacheco Pereira o criticou muito num programa que já na altura ele tinha, invocando questões de ordem moral, digamos assim. Acontece que Mário Soares depois respondeu dizendo assim: não, eu recebi uma pessoa que é minha amiga e que tem problemas jurídicos de facto em Itália, mas eu recebi-o para jantar porque eu tenho direito a convidar para jantar um amigo meu. E como não tinha sítio onde o receber naquele momento, convidei para jantar na embaixada, porque até foi uma coisa menos espetacular e espetaculares em termos públicos. Isto mostra que ele fez uma distinção aí grande entre o direito e a moral. Portanto, nós temos que distinguir essas coisas, e acontece que Fernandina parece que não quis distinguir, porque aliás o juízo, e termino com isto, o juízo Fernandina na televisão foi um juízo puramente moral. Ora acontece, e termino portanto com esta frase, o grande filósofo Nietzsche tem uma frase que ficou para sempre a dizer assim: o moralismo destrói a moral. Ele até dizia que o resultado do moralismo não era a moral, era a moralina, no sentido desprezível. Ou seja, o moralismo é uma destruição da moral por uma razão, porque não é a procura de princípios comuns a todos, é a procura do meu ponto de vista como sendo superior ao ponto de vista dos outros. E portanto acontece que Fernandina veio emitir juízos morais quando na verdade se devia limitar a esse nível ao comentário político simples, que era dizer que a justiça, que nada tinha acabado e que a justiça iria continuar. Pronto. Vamos para o último tema. A próxima fase do desconfinamento vai ter 3 velocidades. Há municípios que vão recuar no desconfinamento, há outros que se vão manter no atual e a maioria dos concelhos do país vão desconfinar mais um pouco já a partir da próxima segunda-feira. José Faustino, o que acha desta estratégia? Eu acho bem, aliás foi o que eu sempre aqui defendi, que o país não devia ser todo igual. Se é um sítio onde está bem, no outro sítio está mal, tem que ser muito dinâmico. Portanto, isto é uma luta com o vírus, é uma luta de gato e rato. Foge, tem que se andar aqui a jogar com isto. Por outro lado, tirando 3 ou 4 parvoíces naturais do governo, há parâmetros que têm sido corrigidos, coisas de análise têm sido corrigidas, e portanto seguem-se esses parâmetros. Portanto, foi seguido a primeira e a segunda fase. A terceira fase, à exceção de alguns concelhos, não muitos no país, não podem passar para a terceira fase, o resto do país passará. Todavia, outros recuam um grau porque estão piores. Está certo. Não concordo que já discordava, portanto, as lojas com os tais menos de 200 metros, penso que logo na primeira fase podiam ter aberto, portanto, ia mal fechá-las outra vez, porque basta então dizer que entra uma pessoa ou duas, dependendo do tamanho, uma pessoa, pronto, como quiserem, que isto, com o venda ao postigo está a prejudicar pronto a vestir, sapatarias, etc. E acho que não é contagioso, não é perigoso. Depois há, salvo erro, podem-me confirmar isso, aí o Sérgio deve também saber isso, mas parece-me que há parte das diferenças nesses concelhos que não evoluem para a terceira fase, que as escolas abrem à mesma. Escolas e universidades, sim. É errado. Portanto, se não há condições, não há condições para ninguém. Aliás, eu não sou defensor, isto são pormenores, mas sou defensor que o terceiro ciclo e as universidades já não deviam abrir até ao verão. Mas depois não acha que cria desigualdades entre alunos de um concelho e de outro? Ou seja, eu estou farto da igualdade. Eu já estou farto da igualdade, ando cansado da igualdade. O grande problema disto é a liberdade, não é a igualdade. A gente não pode igualar o que é desigual, mas qual igualdade? Igualdade é toda a gente ter um Ferrari. Igualdade é toda a gente ter um burro. Igualdade é toda a gente comer bifes. Mas qual igualdade? Quer dizer, é uma vergonha a demagogia feita com a conversa da igualdade. Percebe? Portanto, é uma conversa que não tem qualquer tipo de fundamento. Que diabo? Então, os Açores estão de uma forma completamente diferente, andaram mais à vontade, agora está mais apertado. Então os açorianos são desiguais porque estão mais apertados, estão confinados com as crianças em casa
a ter aulas através do computador. Mas eu acho que esse conceito foi posto, especialmente por Ministro da Educação, que tenho ouvido, é uma completa parvoíce política. Não tem ponto a ponto que lhe pegue. Não se pode igualar aquilo que não é igual. Vamos ver, quer dizer, a grande vantagem da democracia liberal é justamente até fazer discriminações positivas, é dar mais ajuda aos mais fracos, portanto, igualar as coisas, portanto, não é igual para todos. Portanto, nem todos os portugueses, há muita gente a que 100 euros faria muito jeito e há outros que não lhe faz tanto jeito. Portanto, isso é um problema da sociedade. Portanto, não vejo aqui desigualdade nisso. Em relação ao desconfinamento, é aquilo que disse. Silvério Cunha. O desconfinamento nestas velocidades todas, claro que já se sabe que à partida também houve discrepâncias entre os cientistas, há quem defenda que não deve ser tão precipitado, há quem defenda que pode ser assim. Claro que isto também tem a ver com as datas do estado de emergência, porque é para conciliar um bocado as coisas, para que as medidas a tomar sejam de acordo com, digamos assim, um certo calendário, que também dê segurança, isto é, nós não podemos ontem, por exemplo, ou hoje, sexta-feira, dizer que afinal a abertura de segunda não se podia fazer, porque há empresas, por exemplo, como restaurantes, que têm que fazer compras, têm que planear coisas, portanto isso teria um prejuízo incalculável, não pode ser. Agora, há aqui a única coisa que eu tenho a dizer, é o seguinte, é que o desconfinamento, o desconfinamento traz consigo um grande problema, que toda a gente aliás tem dito na televisão, e bem, eu ouvi por acaso na televisão personalidades isto não é uma questão política, a meu ver, partidária, quero dizer, é uma questão política, mas não é uma questão partidária. Ouvi pessoas de todos os partidos e até confederações patronais, sindicatos, a dizer o seguinte: é evidente que, à medida que se desconfina mais, maior é a responsabilidade individual dos cidadãos. Portanto, é óbvio que nós estamos a desconfinar, muito bem, pronto, estamos a desconfinar e por isso os cidadãos têm mais responsabilidade. Se os cidadãos começam a ir para as esplanadas e para os restaurantes, e em vez de 4 numa mesa, se forem 10, é óbvio que vai necessariamente provocar uma maior subida de contaminação. Portanto, as precauções têm que ser a mesma, tomadas, a máscara, para aí fora, tal, tudo como não é normal. Aliás, sei lá, eu dou um exemplo, na minha universidade, por exemplo, o bar está aberto, o restaurante está aberto, vou lá almoçar, vou de máscara, quando chego vem o funcionário, peço o que tenho para pedir, tiro a máscara, como, depois a seguir ponho a máscara e vou-me embora. Acontece que se estiver com uma pessoa, pois bem, mas lá as mesas estão todas separadas, isto é, uma pessoa está com uma pessoa ao lado, mas numa distância em diagonal e numa distância suficientemente razoável para não falar em cima de um do outro. Portanto, o que acontece? É que para fazermos isso, isto implica que evidentemente as pessoas tenham um sentido de responsabilidade. O meu receio, e com isto termino, é que possa não haver este sentido, porque as pessoas estão fartas, por um lado, dos desconfinamentos e já não os levam muito a sério. E depois também se estabeleceu uma falsa confiança nas vacinas. E as vacinas é uma coisa que ainda vai demorar agora o seu tempo a ver como é que vai dar resultado, porque agora as da Johnson & Johnson também não deram resultado, não deu o resultado esperado, houve países que já proibiram, até a Dinamarca proibiu, vai descartar-se e vai oferecer aos países pobres as vacinas da AstraZeneca, que é, ou da Johnson, que é uma coisa um bocadinho que eu acho ao mesmo tempo um bocadinho irónica, não é? É um bocado irónico, mas a verdade é que portanto, nós temos aquilo que se pode chamar, acho que vem um reforço da Pfizer, mas acontece que, evidentemente, sem nós termos uma quantidade razoável de pessoas vacinadas, eu julgo que o desconfinamento vai continuar. O êxito do desconfinamento depende muito da responsabilidade de cada cidadão. Cumprimos, já temos 1 hora de programa, quero agradecer a vossa participação, mais uma vez à distância, ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias, boa tarde.